O Dezembro Vermelho é um marco nacional para a luta contra as infecções sexualmente transmissíveis, em especial contra o vírus, da imunodeficiência humana, o HIV. Hoje, 1º de dezembro, é considerado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É um baque muito grande na vida do ser humano. Você ser uma pessoa sã e, de repente, você se deparar com uma situação dessa. Foi aos 45 anos, enquanto trabalhava como técnica de enfermagem, que Dona Fátima descobriu que tinha sido contaminada com o vírus do HIV. Em 2003, eu trabalhava na Canda Vargas, já como auxiliar de enfermagem. E ali chegou uma paciente, quase 200 quilos, não teria condições de ganhar aquela criança normal. E a gente foi fazer todas as profilaxias dela para submetê-la para a sala do bloco cirúrgico. E dali eu colhendo sangue, quando eu olho, a paciente me aplicou aquela seringa e me perfurou. Na época, pouco se sabia da doença. Por isso, o processo foi acompanhado de dúvidas, medos, preconceitos e estigmas. Uma luta que ultrapassou os limites da saúde. Eu fiquei num estado deplorável, estado cadavérico. Eu comecei tomando 29 comprimidos de manhã e 29 à tarde. E eu me sustentava na cama, rodando. Eu pedia socorro, porque para mim eu estava rodando que eu ia voar. Hoje eu sou uma pessoa que sou portadora. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho transtorno do pânico, outros demais. Sou cardíaca, sou hipertensa, tenho má circulação. Eu sou, olha, se juntar tudo, Carlos, é muita coisa. Somente entre 2020 e 2023 foram 3.924 casos de HIV e AIDS aqui na Paraíba. No maior complexo de tratamento de doenças infectocontagiosas, já são quase 600 novas internações de janeiro a outubro deste ano. Mas mesmo com o diagnóstico positivo para a doença, é possível levar uma vida normal. A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV e surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas, que se aproveitam da fraqueza do organismo devido à baixa imunidade provocada pelo vírus. As medicações mudaram muito no correr desses 40 anos de HIV, melhoraram bastante, se tornaram mais eficazes, mais efetivas, com menos efeitos colaterais e atualmente uma pessoa com HIV, com a infecção pelo HIV, tem uma expectativa de vida normal, igual a uma pessoa que não tem HIV. E também pode viver normalmente, pode trabalhar, fazer suas atividades físicas, pode namorar, pode sair, pode fazer de tudo. O esforço dos órgãos de saúde é para buscar cada vez mais o estágio em que o paciente não transmite a doença e consegue manter a qualidade de vida sem manifestar piores sintomas. Para isso, é necessário se prevenir. Uma pessoa que descobre hoje o HIV, começando logo a medicação, a chance dele transmitir é muito menor com o passar do tempo do que aquele que só vai descobrir muito mais tarde. Então, o tratamento do próprio pessoa com HIV também é considerado prevenção para os outros, Hoje, com 64 anos, a aposentada segue o tratamento em casa, cercada de cuidados e perseverança. Tem que ter renúncia de fazer o mal ao próximo, tem que amar e perdoar. São essas 3 dicas que eu deixo para cada um portador. Amar e perdoar, né? É uma ótima mensagem para a gente tratar sobre esse assunto. Boa noite a todos que estão acompanhando o JC nesta sexta-feira. Pois começou hoje o chamado Dezembro Vermelho, que é uma campanha aí de conscientização, não só de conscientização quanto às infecções sexualmente transmissíveis, mas também de alerta para prevenção. Importantíssimo estar informado, estar atento para que as devidas providências de prevenção sejam
tomadas no momento certo. A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba deu início a uma programação neste mês de dezembro que tem justamente esse objetivo. Ao meu lado está o infectologista Dr. Fernando Chagas, uma das referências na área aqui no estado, também dirige o hospital que atende aos casos de infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções, referência aqui em João Pessoa. Boa noite, doutor Fernando. O Dezembro Vermelho é extremamente importante para as pessoas se informarem e acenderem aí o alerta quanto à prevenção, que é extremamente importante. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, né? Hoje, dia 1 de dezembro, é o Dia Mundial de Combate ao HIV, né? Então, a partir disso, foi criado o Dezembro Vermelho, que, claro, não discutimos o HIV apenas, para muito além, né? A doença que o vírus causa, que seria a AIDS, e também as outras ISTs que, e muitas vezes, acabam aumentando as chances da transmissão do próprio HIV, né? Quando você tem uma outra doença como sífilis, como gonorreia e tantas outras, acaba aumentando as chances também desta condição, que é o HIV, a condição de portador do HIV, que é muito, mas é muito relacionado a rótulos e a preconceitos que muitas vezes machucam e adoecem muito mais do que a própria condição de portador do vírus. Então a gente precisa discutir isso, e o mês de dezembro é um mês que não só a gente discute, mas como também a gente pede para as pessoas buscarem o teste. Nós temos entre 200 a 250 mil, é uma estimativa, 200 a 250 mil pessoas no país inteiro portadores do vírus HIV que não sabem deste diagnóstico. Então vamos buscar o teste, e não é para ter medo. Se está com diagnóstico positivo, tem tratamento. Hoje, com tratamento, a pessoa vive normal. E o melhor, ela deixa de transmitir. Quem transmite o vírus é quem tem, não trata, que não sabe, que não se trata e acaba ficando com o vírus no sangue. Olha que avanço incrível. Então, é um mês para essa discussão e para essa ação. Diagnóstico e tratamento e conscientização. Nós temos, doutor Fernando, do Hospital Clementino Fraga, que é dirigido pelo senhor ali, a referência no atendimento para as doenças infectocontagiosas. O senhor estava falando sobre diagnóstico e sobre tratamento. Esse tratamento está disponível pelo SUS, inclusive tendo o Clementino Fraga aí como base para essa referência de atendimento. Né? Pois é, todo o tratamento do vírus HIV, ele é um tratamento disponibilizado, só não compra a medicação. E mais, nós não temos apenas o tratamento, que já é uma conquista muito grande, né, de toda a história, são 40 anos de pandemia de de HIV, né? A gente está tão acostumado a discutir Covid. E essas conquistas se refletiram não só nesses medicamentos para o tratamento, mas também medicamentos para evitar pegar a doença, né? Para pegar o vírus. Então temos programas, por exemplo, a PEP, que é um programa que significa que, se você tiver uma relação sexual de risco, você tem até 3 dias para buscar o Clementino, ou outros pontos como, por exemplo, o SAI em Campina Grande, Hospital de Patos, Cajazeiras. Você tem até 3 dias para buscar o serviço e será disponibilizado para você essas medicações que faz com que você não desenvolva a doença. Assim como tem também um chamado PrEP, que é o seguinte: você está com uma vida sexual ativa, você se considera no risco de pegar o HIV, você pode buscar o SAI de João Pessoa, o Hospital Clementino Fraga, SAI de Campina Grande, Patos, que existe esse programa chamado PrEP, e será disponibilizado para você medicamento que você vai poder fazer uso de forma contínua. E mesmo se tiver uma exposição de risco, por exemplo, uma relação sexual sem camisinha, você não vai desenvolver a condição de portador do HIV. Agora, tem que lembrar-se das outras ISTs. Então, o grande instrumento contra todas as ISTs, qual é? O uso do preservativo, tanto a masculina como também a feminina. Doutor Fernando, como é que tem sido a procura das pessoas por esses serviços? Porque a informação, ela tem, ano após ano, se difundido cada vez mais, né? Esperávamos que a PrEP, por exemplo, tivesse uma procura ainda maior, né? Atualmente nós estamos ativos só no Clementino, 457 pessoas recebendo mensalmente o medicamento, né? Mas poderíamos ter muito mais. Esperávamos que já pudéssemos alcançar muito mais, passando aí de 1.000, temos potencialidade para isso. Os países que conseguiram frear a transmissibilidade do HIV, eles conseguiram unir o diagnóstico nas pessoas, né? Então, se você tem o vírus e se trata, você não transmite, junto com também a PrEP, que é um grande instrumento aí. Mas tem um outro lado, a gente também viu um aumento na busca pelo outro serviço, a PEP, que é do acidente, né? Da pessoa que se expôs, ou a camisinha estourou, ou simplesmente não usou.
E esse ano, até de janeiro a novembro, nós já tivemos mais de 1.400 atendimentos nesse sentido. Esse aumento se reflete que mais pessoas estão informadas e estão indo buscar. Mas o interessante é que mais pessoas se protejam, né, para evitar que necessitem ir buscar. Então fica aí a PrEP, né, para as pessoas buscarem, e os preservativos, que são distribuídos de graça nos postos e nos hospitais em todo o país. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista, dirige o Hospital Clementino Fraga, que é referência no atendimento às doenças infectocontagiosas. Dr. Fernando, sempre gentil com a imprensa, muito obrigado. É isso, então prevenção, proteção, esse é apenas o começo do mês chamado de Dezembro Vermelho, não à toa, para difundir informação, conscientização e alertar para a prevenção quanto às doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis. Linda. Tá certo, Oscar. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.